Olá, amigos, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Entre Livros e Ideias, dando continuidade às nossas conversas em torno do livro Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis. Hoje comentarei do livro 1, o capítulo 3, intitulado A Realidade da Lei. Nos capítulos anteriores, Lewis tentou demonstrar a existência do que ele chamou de a lei da natureza humana, ou a lei moral, ou a lei do comportamento digno, ainda assim chamada, e respondeu também a algumas objeções que foram levantadas. Se você não acompanhou o vídeo anterior, a aula anterior, eu peço a você que retorne, escute-a, para que você possa compreender bem essa nossa aula de hoje. Bem, nesse capítulo, Lewis apresenta algumas conclusões a que ele chegou a partir das discussões anteriores. A primeira delas é que os seres humanos carregam intuitivamente a noção de que há uma lei moral que requer de todos nós alguma obediência. Todos nós reconhecemos, embora nem sempre plenamente conscientes, mas de um modo intuitivo, nós tendemos a reconhecer certos comportamentos como bons e outros como maus. Então, isso é o grande indício de que há uma lei interior que fala dentro de nós. Inclusive, no direito, isso é chamado de a lei natural. A outra conclusão que ele nos apresenta é de que, apesar de reconhecermos esta lei, de a percebermos mesmo que intuitivamente, e de tendermos, sermos arrastados por ela em alguns momentos, mas nós conseguimos descumpri-la. Porque a lei da natureza humana, ou a lei moral, ela não é como a lei da natureza física. As leis da física, nós não podemos quebrá-las, mas as leis da natureza humana, sim, nós podemos desobedecê-las, porque são de um caráter diferente. Estão assentados numa outra dimensão, num outro aspecto da realidade, que é exatamente o aspecto moral do ser humano, que até onde sabemos, neste planeta, só o ser humano apresenta. Então fica estabelecido pela argumentação de Lewis que existe uma lei, que todos reconhecemos, porém também percebemos claramente que essa lei nós não a conseguimos cumprir de modo pleno. Uma terceira conclusão que ele traz nesse capítulo 3 é a diferença entre a lei da natureza e a lei da natureza humana. As leis da natureza física e as leis morais. A primeira das diferenças, foi mencionada em capítulo anterior, é exatamente essa, que acabei de também mencionar. Nós podemos não cumprir, nos rebelarmos contra essa lei da natureza humana, enquanto que contra as leis naturais, as leis da física, nós não podemos ir contra elas. Nós não podemos, por exemplo, nos rebelar contra a lei da gravidade, mas podemos deixar de cumprir, por exemplo, o princípio que nos apresenta a verdade como algo bom. Eu posso mentir, embora isso possa pesar dentro de mim, na minha consciência, o fato de eu estar mentindo e não cumprindo o princípio positivo de falar a verdade. Com relação à lei da natureza, ela pode significar tão somente aquilo que os seres naturais sempre fazem. Pode não haver necessariamente, por trás, por exemplo, de uma pedra que cai, uma lei que manda, que ordena, que determina sua queda. Veja bem, talvez esse seja um dos capítulos mais difíceis de explicar, e esse tópico das argumentações de Lewis. Porque nós já temos estabelecido, por exemplo, que as coisas caem porque há uma lei que obriga as coisas a caírem, que é a lei da gravidade. Porém, existem filósofos, como por exemplo, se não me falha aqui a memória, David Hume, ele não crê que existam essas relações necessárias, causais, entre os fenômenos naturais. Simplesmente eles são o que são. E as leis que nós percebemos dentro da ciência são nada mais do que explicações inventadas pelo homem. São relações que nós imaginamos para explicar os fatos. Então, Lewis diz, olha, as leis da natureza humana, da natureza
física, elas podem de fato não existir. E quando uma pedra cai, é simplesmente o que ela sempre faz, cair. Não tem como a gente saber, na verdade, porque nós não podemos conhecer a natureza íntima da pedra, ir lá dentro da pedra e saber por que ela se comporta de tal modo. Então nós ficamos aqui na indecisão. Porém, há uma realidade que nós podemos conhecer por dentro. Essa realidade é a realidade humana. Então, olhando para dentro de nós mesmos, percebendo que há uma lei e que essa lei muitas vezes nós a quebramos, mas sentimos o seu peso, a sua cobrança sobre nós, mas nós constatamos que de fato ela existe, porque vemos por dentro esse fenômeno. Lewis traz uma imagem, nos fazendo imaginar, por exemplo, se um alienígena olhasse para nós, para o nosso comportamento, não sendo ele humano, ele não suspeitaria que dentro de nós existe tal lei. Mas nós a compreendemos e sabemos que ela está lá, porque a única realidade que podemos de fato conhecer por dentro, a única realidade da natureza é a nossa própria. E aí fica mais fácil a gente constatar que de fato existe essa lei atuando. Essas ideias serão retomadas por Lewis um pouco adiante, quando ele vai nos mostrar como essas ideias nos ajudam a perceber que, na verdade, todo o universo possui um propósito, está fundado com um propósito. É a partir dessa percepção da lei moral dentro do ser humano. Outras objeções que Lewis responde, que estão bem ligadas ao que nós falamos na aula anterior também, é que alguns vão afirmar que o certo e errado é tão somente o que é bom ou mal para a sociedade. Mas não pode ser isso, porque, nesse caso, muitas vezes o que é bom ou mal para a sociedade pode entrar em choque com os interesses dos próprios indivíduos. Porque um indivíduo se sentiria obrigado a agir numa tal direção só porque é bom para a sociedade, para o grupo, quando muitas vezes esse comportamento pode trazer um prejuízo para ele mesmo. Nós poderíamos dar um exemplo. Vamos pegar um exemplo bíblico, José no Egito. Por que ele deveria se abster de fazer relações sexuais com a mulher do seu chefe, do seu senhor? Porque ali ele tinha tudo para agir do modo contrário do que agiu. Então, a ação dele lhe trouxe prejuízo imediato. Então, nem sempre há uma harmonia entre o que é bom para a sociedade e o que é bom para o indivíduo. Portanto, a lei moral não é isso. Também não é mera fantasia, porque o indivíduo ele não pode simplesmente se livrar desses princípios. Como, por exemplo, o caso do princípio de que a verdade é boa e a mentira é má. O indivíduo ele pode se alegrar com uma mentira enquanto isso lhe favorece. No momento, porém, em que uma mentira contada lhe prejudique, ele prontamente vai apelar para essa lei moral para dizer que foi injustiçado. E uma terceira e última objeção também respondida é se a lei moral não seria apenas a afirmação daquilo que é conveniente, ou para a sociedade ou para o indivíduo. E nós claramente sabemos que não, porque muitas vezes, no afã de cumprir esse dever que se manifesta dentro do homem, nós tomamos decisões e agimos de modo que nos trazem inconvenientes e não conveniências. Exemplo do próprio José e exemplo de tantos outros homens. Poderíamos trazer exemplos até da filosofia, como o próprio Sócrates, por exemplo. Porque Sócrates não fugiu quando ele pôde, ele preferiu seguir adiante e sofrer a pena que lhe era imposta dentro daquele contexto. Exatamente porque dentro dele falava uma lei moral, de ser coerente. E ele preferiu, então, seguir até a morte bebendo veneno e ser condenado. Ou seja, ele escolheu um caminho que para ele não era o mais conveniente, pelo menos do ponto de vista objetivo das pessoas. Ele escolheu o caminho que satisfazia o mandato ou a demanda que havia dentro dele a partir de sua própria consciência. E ali falava a lei moral dentro dele. Muito bem, amigos, vou ficando por aqui. Curta esse vídeo,
Se inscreva no canal para que você possa acompanhar esse e outros projetos que virão. E também compartilhe com as pessoas também para que o canal se torne mais visualizado. Nosso objetivo é difundir ideias e espalhar também sugestões de leituras. Muito obrigado, vou ficando por aqui. Até nossa próxima aula.